Então, como a gente está retornando depois de 2 anos, eu fui pegar o jaleco, não achei o meu crachá, não sei onde é que está, né? Então tem que fazer um novo. Então, para quem não me conhece, meu nome é Nelson, eu sou trabalhador da casa, né? Algumas funções e hoje estou, né, na função de palestrante e espero fazer o meu melhor. E o tema de hoje é um tema bastante fácil, né? Parece que o Marcelo escolhe os temas e fez isso para me sacanear. O tema de hoje, tá, é sobre o capítulo 17, Sede Perfeito. Então, eu vou ler um pequeno trecho desse capítulo e a gente depois vai conversar sobre ele. Caracteres da perfeição. Amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Porque somente amardes os que vos amam, que recompensa terias disso? Não fazei assim também os publicanos? Se unicamente saudades aos vossos irmãos, que fazei com isso mais do que os outros? Não fazem o mesmo os pagãos? Sede, pois, vós outros, perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Mateus 5, capítulo 5, versículo 44, versículo 46 a 48. Sedes perfeito que nem o vosso Pai. E aí ele começa, amai os inimigos. Já nessa primeira frase ele já me desmontou, né? Porque a gente vê que o Evangelho segundo o Espiritismo, ele é uma base para que a gente possa, durante a nossa jornada, buscar a evolução. Só que quando é falado nesse capítulo em perfeição, não é uma perfeição absoluta, como Deus que Jesus está falando para nós. É uma perfeição relativa. Ou seja, que cada um de nós possa, nessa jornada, fazer o nosso melhor. E aí ele dá algumas diretrizes que talvez a gente não consiga fazer, cumprir pelo menos as 3 que ele coloca ali. Mas nós temos Jesus, que é o nosso guia, e é como se a gente voltasse a ser criança e estivesse num caminho, numa estrada. E quando a gente era pequeno, alguém sempre segurava a nossa mão, era um irmão maior, a mãe, o pai, um tio, um padrinho, e a gente caminhava pela estrada deslumbrado com tudo que a gente via. A paisagem, os carros, e eles iam nos explicando cada coisa. E é assim que a gente ia crescendo e aprendendo, e num determinado momento dessa jornada, nós nos tornávamos adultos e nós passávamos a esse momento a ensinar aos nossos filhos, aos nossos sobrinhos, sobre tudo isso que é a vida, que é uma jornada, que é uma caminhada que a gente vai aprendendo com as nossas dificuldades, com aquilo que passamos, com aquilo que conquistamos nas nossas vidas. Esse é o objetivo da encarnação nesse momento. É para que a gente possa se tornar pessoas melhores, para contribuir não só na nossa vida, mas também para o crescimento desse planeta. E ao mesmo tempo que a gente faz isso, a gente vai aprendendo uma coisa muito importante, que é amar a nós mesmos e amar ao próximo. Se vocês conhecem a parábola do semeador, né, essa parábola ela conta que um semeador saiu a semear, que no caso é Jesus, e essa semente, né, que é a verdade espiritual. E ele vai semeando essa semente em vários terrenos. Ao longo do caminho, as aves comem, um terreno pedregoso no qual
tem um pouco de terra e logo em seguida a raiz seca e morre, cai no meio do espinheiro. E depois ele nos diz que ela cai em terra fértil. Mas ainda mesmo quando cai em terra fértil, ele diz o seguinte, que uma dá 100 por 1, outra 60 por 1 e outra 30 por 1. O que significa isso? Significa Lucas capítulo 10, que ele diz o seguinte, quando o doutor da lei pergunta, né, a Jesus, né, o que farei para herdar a vida eterna? E ele pergunta, o que está escrito? Como lês? E ele diz, amarás ao teu Deus, ao próximo e a ti mesmo. E aí está, 100% quando a gente amar a Deus, ao próximo e a nós mesmos, a 60% quando nós amarmos as duas dessas coisas, e a 30% quando for um só. Amar a Deus é manter essa conexão com Ele. É amar a natureza, é amar os animais. Amar ao próximo é entender que as outras pessoas são iguais a nós. Nem melhores, nem piores. Apenas têm missões diferentes das nossas. E recebe das mãos de Deus talentos que são diferentes para cada um de nós. E esses talentos são dados na proporção que nós necessitamos para cumprir as nossas tarefas aqui. O Haroldo, no livro dele, numa palestra que ele dá, ele diz o seguinte, que muita gente gostaria de encontrar alguém perfeito para casar. Né? Todo mundo, uma grande maioria das pessoas procura uma pessoa perfeita. Mas você imagina casar com uma pessoa perfeita, uma pessoa que não erra nunca, e na qual você vai estar sempre errado. Não. Deus nos coloca como seres humanos imperfeitos justamente para que a gente possa aprender um com os outros. Estamos todos nós nesse planeta, emergido nessa energia, na mesma jornada. Nem melhor, nem pior do que os outros. E a gente ao longo dessa jornada, a gente aprende que independente do que a gente passa em nossas vidas, nada dura para sempre. Nem a felicidade, que são momentos felizes que nós passamos, nem as tristezas. Mas a gente tem que aprender a aproveitar esses momentos da melhor forma possível. Os momentos felizes, curtir com a família, com os amigos, e não pensar de quando isso vai terminar, ou o que pode vir depois disso. Não. Vamos vivenciar esses momentos. É como se a gente, por exemplo, tivesse vindo para a palestra para cá de carro, estivesse sentado aqui, e em vez de nós estarmos recebendo toda essa energia que não é minha, é de todos nós. Porque essa energia que está aqui hoje, ela não vai se repetir nunca mais na vida. Sabe por quê? Porque nunca mais estarão as mesmas pessoas aqui. Então esse momento nosso é único e nós temos que aproveitá-lo. E se nós estivermos preocupados com a hora de ir embora, com o carro que está lá fora, com os problemas que estão lá fora, nós não estamos nem aqui e nem lá. Então, uma das coisas que eu aprendi com as dificuldades que eu passei na minha vida, com hospital, com doença, com tudo que todos nós já passamos, é aproveitar cada momento, vivenciar. Sabe quando a gente pega um doce e curte comer aquele doce, saborear aquele doce? Os momentos felizes é da mesma forma. E os momentos de dificuldades, eu sempre pergunto, o que Deus quer que eu aprenda com isso que está acontecendo na minha vida? Porque se eu conseguir interpretar essa lição,
talvez ela não ocorra mais na minha vida. Ou se ela acontecer, eu vou estar muito mais preparado para recebê-la ou para orientar alguém que eu ame. Então, a questão de ser perfeito é relativa. Jesus, por exemplo, ele nasceu numa manjedoura. O que significa Jesus numa manjedoura? Significa dizer que não importa de onde qualquer um de nós veio, não importa as nossas imperfeições. Isso não vai dizer quem somos e aonde nós vamos chegar. Nós falamos sempre em livre-arbítrio e determinismo. Existe determinismo? Sim. No final da jornada, o determinismo é que todos nós seremos felizes. Esse é o determinismo. Mas nosso livre-arbítrio vai nos dizer de que forma cada um de nós vai percorrer essa estrada. Não existe certo ou errado. Existe um caminho que nós escolhemos, que nós vamos trilhar com as pessoas a que amamos, com as pessoas que Deus nos coloca no nosso caminho, que são pessoas difíceis e que por vezes não entendemos por que eu estou passando por isso. Nada, se nós acreditamos que Deus é bom e justo, nada acontece por acaso. Tudo tem uma razão de ser. E nós estamos aqui, nesse momento, nesse planeta, nesse instante. E Deus nos deu a condição de, apesar de toda a história do Covid, permanecer aqui, é porque a nossa história ainda não terminou. Nós temos muita coisa para aprender, nós temos muita coisa para fazer pelas pessoas a quem amamos. Então, quando nós acordamos todo dia, é como se nós renascêssemos a cada dia. Porque por milésimos de segundo, a gente não recorda quem é, aonde esteve. E aí se abre a nossa mente, com a nossa vida, com tudo que temos para fazer durante o dia. Então, que a gente possa agradecer esta oportunidade que Deus nos dá todos os dias de acordar e poder fazer a diferença na nossa vida, na vida das pessoas a que amamos, de poder talvez refazer alguns passos de ontem que não foram tão felizes. Aprender a reconhecer as nossas limitações e principalmente as limitações das outras pessoas. Somos seres humanos imperfeitos e vamos todos errar muito ainda. Faz parte da nossa jornada. Senão, nós não estaríamos nesse planeta. Por isso que eu digo que nós estamos na mesma jornada, somos irmãos. E Jesus, por exemplo, ele poderia pegar para ser os 12 apóstolos dele espíritos superiores. Não seria mais fácil o trabalho dele de convencimento, de trazer a palavra do Evangelho? Seria. Mas ele escolheu 12 pessoas simples. Por que isso? Porque pessoas que pudessem se identificar, que tivessem as mesmas dificuldades. Por isso, os trabalhadores dessa casa são pessoas também imperfeitas, com dificuldades. Mas qual a diferença? Elas já entenderam que para a gente ser feliz nós precisamos doar, nós precisamos entregar algo aos outros. O que diz o texto. Não é só entregar àqueles que amamos, aos familiares, aos amigos. Não. É entregar às outras pessoas que talvez a gente não saiba nem o nome, não saiba nem o que elas estão passando nesse momento. Mas que elas tenham a certeza que elas não estão sozinhas. Que se hoje nós estamos aqui, é porque precisávamos estar aqui, porque precisávamos escutar algo. E muitas vezes, ajudar alguém não significa fazer uma palestra ou dizer o que pensamos, é apenas escutar o outro.
Porque nós sabemos a nossa dificuldade e a grande maioria de nós sabe o que é necessário para que a gente possa ultrapassar. Às vezes nós precisamos apenas nos ouvir, confiar em nós mesmos. Nós temos que ser felizes por inteiro. Nós não podemos ser felizes por metade. Eu não posso dar o poder a uma outra pessoa de poder me fazer feliz ou infeliz. Eu tenho que ser feliz pelo aquilo que eu sou. Acreditar que eu tenho, como todos nós, virtudes e tenho também muitas limitações. E essas limitações nós precisamos uns dos outros nessa caminhada para aprendermos. Por isso que Deus coloca, às vezes, pessoas na nossa vida diferentes de nós. Não tem o mesmo gosto de música, o mesmo gosto de comida, de cores. Por que isso? Porque nós precisamos do contraponto para que a gente possa se avaliar, que a gente possa saber quais são os nossos limites, no que eu posso melhorar. E eu preciso de todos nós, não é só eu, todos nós precisamos de ajuda. E a nossa história diz que tem momentos que estamos mais fragilizados e que precisamos do ombro amigo, alguém para nos escorar, para que possa nos carregar, até que a gente tenha força novamente para continuar forte na jornada e poder apoiar essa outra pessoa que está no nosso lado. E Jesus é esse caminho, sabe? O seu evangelho vem mostrar isso, que já naquela época, naquele período, já se pensava isso. E Kardec vem nos dizer que o Espiritismo é um caminho, não é o único caminho. A melhor religião é aquela que transforma o homem em uma pessoa de bem. Não existe apenas o Espiritismo. Existem outras religiões, e religiões que trabalham o bem, onde as pessoas se sentem bem também. Isso é importante. Cada um de nós tem que encontrar o seu caminho, a melhor forma de fazer essa conexão. Eu vi uma palestra, perguntaram ao Jorge Larrat, que é um palestrante, que ele tem um programa Pinga Fogo, né, todas as segundas-feiras, às 9 horas, 9h30 da noite, que se era necessário algum amuleto para fazer uma prece, uma oração. E aí ele disse não, e também disse sim. Por que isso? Não é necessário para aquelas pessoas que conseguem fazer essa conexão. Fechar os olhos, respirar profundamente e fazer uma prece. Mas talvez outras pessoas precisam de um ritual, um crucifixo, alguma coisa para fazer a sua prece, e é válido, porque esse é o ponto de ligação dela para fazer, para ela estar nesse momento. E a gente tem que respeitar isso também de cada um. Nós estamos aqui para fazer o nosso melhor a cada dia. Nós não estamos aqui para ensinar as outras pessoas. Nós estamos aqui para que, daquilo que a gente aprende no dia a dia, nos transformarmos em pessoas melhores. E através do nosso exemplo, que as pessoas possam olhar esse exemplo e possam mudar seus pensamentos, suas atitudes, mas a partir delas quererem. Tem um livro do Haroldo, O Despertar, que diz o seguinte: por que Deus não espera que você se torne perfeito para fazer o que tem de fazer? Porque sabe que é fazendo o que tem de fazer que você se torna perfeito. A nossa vida, a nossa encarnação é o meio de nosso aperfeiçoamento e precisamos ter consciência disso. De modo que, se você aguarda ser melhor para trabalhar
digo que a notícia não é boa, pois é melhor trabalhar e aguardar ser melhor. Porque à medida que trabalha, o trabalho age em você sem que perceba. E a cada dia de trabalho na seara do Cristo, você se torna um espírito melhor. A doutrina espírita demonstra que não importa de onde você veio, não importa de que situação kármica você está vindo, nem o quanto de imperfeição ainda carrega, porque o ponto de partida não é o que vai definir o seu ponto de chegada. Nós somos espíritos imortais criados para a felicidade e para a pureza. Então, esse trabalho de transformação, a gente costuma chamar de reforma íntima. Tem um outro nome, que é para não ficar... a gente, logo que fala em reforma, a gente pensa em casa, né, em quebrar parede, em telhado, em fazer parte elétrica. Tem um outro nome que se chama reforma íntima, que a gente chama de processos educativos da alma. E esse processo educativo da alma, ele ocorre através do nosso aprendizado. E o nosso aprendizado, ele tem duas palavras muito importantes. Uma, eu considero um sentimento, que é o orgulho, né? O que significa ser orgulhoso? Significa eu me sentir melhor que as outras pessoas. E depois nós temos o egoísmo. Ou seja, o egoísta é aquele que quer tudo para si, em primeiro lugar. E eu não vou contar uma coisa para vocês e não é novidade. Nenhum de nós vai deixar de ser egoísta ou orgulhoso. Pois isso faz parte do ser humano. Mas nós temos condições de diminuir isso, de olhar isso com outros olhos. O orgulho através da humildade, o egoísmo através da caridade. Então, nós estamos em constante transformação. O Nelson de hoje, à noite, não será o Nelson de amanhã de manhã e nem vocês. Porque a partir desse momento, muitas coisas que a gente está conversando aqui, e algumas delas, eu vou dizer bem sincero para vocês, e eu tenho colegas aqui que são palestrantes, que a gente tem alguma intuição, eu não enxergo absolutamente nada, e que eles ficam dizendo para a gente falar para vocês, e a gente fica relutando em falar, porque se a gente falar, eu também vou ter que fazer, sabe? E aí a gente vai enrolando, vai dizendo uma outra palavra, não vai dizendo aquilo que eles queriam dizer, e no final a gente acaba tendo que falar. E no momento que tu diz isso, também transforma a tua vida, porque se eu voltar amanhã aqui para fazer uma nova palestra e eu falar sobre orgulho, sobre egoísmo, sobre humildade, se realmente eu não estiver fazendo o mínimo para praticar isso, vocês não vão sentir na minha voz que realmente eu estou falando do meu coração. E é por isso que a gente ainda vai ter momentos de irritação, com certeza. O Haroldo, ele conta nesse livro, do Despertar, um fato que aconteceu com ele. Ele estava indo de carro com o filho no carro, no banco de trás, e daqui a pouco um carro cortou ele. E ele abriu o vidro para xingar o outro motorista, né? E quando ele foi fazer isso, o filho dele perguntou: pai, tu tá nervoso? E aí ele meio que se deu conta, né? E aí não respondeu. E aí ele fechou o vidro. E aí o filho dele disse o seguinte para ele: pai, imagina o seguinte, que
a pessoa que está naquele carro que lhe cortou é uma pessoa que escuta a sua palestra. Como é que seria? Então, a gente vai aprendendo ao longo da nossa jornada que algumas atitudes elas não valem mais a pena nós realizarmos. Que a gente vale a pena a gente evitar. Esses dias eu estava vendo na TV um senhor que era de Uber, buzinou atrás de um outro rapaz, o rapaz saiu e quebrou o braço dele, levantou o braço dele de fora, né, para fora do carro e quebrou o braço dele. Então, são atitudes que as pessoas tomam sem pensar, na pura emoção. Por isso que eu digo que nós vamos ter esses momentos, né, de ira, de raiva, mas que, passado alguns segundos, se vocês deixarem passar alguns segundos, vocês vão ver que a consciência volta e a gente consegue respirar, que a gente consegue ter uma outra atitude. E muitas vezes as respostas que nós vamos dar só na emoção, muitas vezes nós vamos dizer coisas que nós não vamos ter mais condições de recuperar, de voltar atrás naquilo que dissemos. Que não existe dizer a alguém, eu não queria dizer isso. Se você disse, você estava pensando isso, você tinha isso no coração. Você não pode dizer que não queria dizer isso. Saiu sem pensar. Não. Você tinha guardado isso. Por isso que mágoa é uma coisa que a gente pode guardar por muito tempo. E como é que sabemos se estamos magoados ou não? Porque um fato que ocorreu onde a gente se acha injustiçado, pode se passar 10 anos e a gente repete aquele fato e ainda se sente injustiçado. Tem uma história que conta que uma pessoa pegou o trem e estava com a sua sacola, né? E estava levando a sua vianda de comida. E ele estava sentado nesse trem e o trem lotou e alguém parou na frente dele e passou mal. E acabou vomitando em cima dele. E ele se levantou, pegou o guardanapo e tal, se limpou o que pôde, né? E guardou esse guardanapo dentro da vianda. E ao chegar ao trabalho, toda vez que ele contava aquela história para alguém do que tinha acontecido, ele abria a vianda e tinha aquele cheiro de vômito. Então, mágoa é isso. Cada vez que vocês relembram algo que aconteceu há muito mais tempo e às vezes a gente está magoado com alguém e não lembra nem mais qual foi o motivo dessa mágoa, o porquê eu estou magoado, ou porquê eu estou há 10 anos sem falar com essa pessoa, com meu pai, com a minha mãe, ou com alguém que eu considere, porque alguém para ser inimigo, em algum momento dessa jornada, era amigo. E será que eu posso julgar um momento ruim de alguém, e todos nós já tivemos momentos ruins, talvez por 10 anos dessa pessoa estar me acompanhando e sendo minha amiga, e eu estou jogando tudo isso fora por causa de um momento ruim? Que o Cristo nos diz que talvez esse amor, essa amizade, ela não seja mais igual. Talvez a gente não queira mais compartilhar a mesa com essa pessoa. Mas eu tenho que deixar isso passar para seguir em frente. Quanto mais mágoa eu tenho, mais difícil de eu seguir em frente. Porque cada vez que eu me lembro daquela situação que me magoou, é como se aquilo tivesse acontecendo novamente naquele exato momento.
É como se estivesse abrindo aquela vianda e ele está cheirando aquele vomito de novo. Vocês imaginem o seguinte: vocês foram fazer um exame no hospital e o médico pediu para vocês ficarem internados. E depois de alguns exames foi constatada uma doença muito grave. E que ele disse para vocês que vocês teriam 10% de chance de continuar vivos realizando uma cirurgia. Mas que poderiam morrer durante essa cirurgia. O que normalmente nós fizemos? Nós nos agarramos a esses 10% de vida. Porque nesse momento a gente descobre que a gente tem muita coisa para fazer aqui. E a cirurgia é feita com sucesso. Mas mesmo assim, depois da cirurgia feita, é refeito novos exames e o médico constata que nós não temos muito tempo de vida. E é independente do que ele nos disser, se é uma semana, se é um mês, se é 2 meses, o que vai vir à nossa mente? O que eu deixei de fazer na minha vida que eu quero fazer nessa semana, nesse mês, nesses 2 meses? Quem eu deixei de abraçar? Quem eu deixei de dizer que eu amava? Quem eu deixei de pedir perdão ou desculpa que eu quero fazer? E eu quero dizer para vocês que nesse exato momento existem pessoas que estão no hospital nessa situação. Então, por que nós vamos manter o foco da nossa vida, da nossa jornada, em mágoa, em tristeza? Vamos vivenciar cada oportunidade que tivermos. Estar à mesa com a família, podendo jantar, podendo conversar, isso é importantíssimo. Eu passei um período de 8 meses sem sentar com a família em casa, a gente indo do hospital de manhã à noite. Nós levamos 8 meses para conseguir sentar à mesa, para conseguirmos todos jantar juntos. E foi algo especial, algo que a gente não dava tanto valor e a gente viu o quanto é importante. A nossa felicidade ela é construída todos os dias de pequenas vitórias. É a mesma coisa quando a gente monta um apartamento. A gente compra o apartamento, a gente compra a casa e vai escolhendo a cor da parede, os móveis, os eletrodomésticos, botando cada coisinha no seu lugar. Isto é felicidade. É as pequenas vitórias que nós vamos ter todos os dias. Dar importância a isso. Muitas vezes, por um motivo ou outro, por não conversarmos, que esse é o maior problema nosso, é não conversarmos, depois de um determinado tempo de convivência, a gente não dizer realmente o que a gente sente à outra pessoa. A gente sai de casa brigada com a esposa ou com o marido. Na nossa mente, a gente acha que o dia todo, sem se conversar, ao chegar em casa, tudo vai se resolver. Quem disse? Quem pode afirmar que nós vamos retornar para casa naquele dia? Ninguém. Nós não sabemos. Só Deus sabe. Então,
Eu acredito que estamos aqui ainda porque precisamos realizar algo. Precisamos nos melhorar como pessoas, como espírito. Que a gente tem muita coisa ainda para doar. Talvez não material, que é importante, claro que é importante. Mas nós não vamos levar nada dessa vida. O que nós vamos deixar é as nossas histórias, os nossos ensinamentos, a possibilidade de ter criado os filhos e ter mostrado o caminho do bem ou do mal e deixar eles poderem fazer as suas próprias escolhas. Que a gente possa sempre fazer as nossas escolhas da seguinte forma: isso que eu estou realizando é bom para mim? Sim, é bom para mim. Isso que eu estou realizando é bom para as outras pessoas? E se a resposta continuar a ser sim, é porque nós estamos no caminho certo. Tem uma frase que ela diz o seguinte: caminhar sem amor é errar o caminho da felicidade. Que a gente possa escolher o nosso caminho e buscar a nossa felicidade aonde ela estiver. Que a gente dê o nosso máximo. Talvez Deus não nos dê tudo o que estamos esperando, mas eu tenho absoluta certeza que Ele vai nos dar o necessário para que a gente possa seguir em frente e ser feliz à medida do possível. Quero agradecer a vocês, uma boa noite.